percebeu que isso não era uma exigência dela. Não era uma exigência do chefe dela, não era uma exigência de ninguém, era uma exigência dela mesma. Que às vezes nós mulheres nos cobramos demais, a gente acha que a gente precisa se provar muito mais do que os homens para estar ocupando determinado cargo, tá? Então ela fala da pressão da sociedade para que as mulheres se dediquem muito mais aos filhos do que os homens e que a gente não deve ceder essa pressão social, que os filhos eles vão sobreviver a isso, que importa é a qualidade do tempo que a gente passa com eles e não a quantidade de tempo, né? E ela fala basicamente de você ser a mãe que você der conta de ser, né, que ela é conhecida por ser a mãe que tá no meio do jogo de futebol, se esconde no banheiro para mandar um e-mail, então tudo bem, tá? Seja a mãe que você der conta de ser. E tá tudo bem. E ela fala num dos últimos capítulos que nós precisamos falar sobre isso, tá? Que a gente ignorar que a gente vive num mundo injusto, num mundo machista, num mundo patriarcal, não vai fazer esse mundo deixar de existir. Que a gente ignorar que as mulheres ocupam muito menos posições de liderança do que os homens, não vai fazer com que isso deixe de existir. E a gente precisa falar sobre isso. E ela fala do estigma do feminismo e de como ela odiava na época da faculdade ser chamada de feminista, ela tinha horror a isso, e que a gente precisa falar abertamente sobre esses padrões de comportamento até para que essas mulheres mudem esses padrões. E eu, inclusive, depois de ter lido esse livro, eu mudei alguns padrões de comportamento no sentido de almejar novas posições de liderança, então de falar mais, de feedback, de saber criticar, de saber impor mais minha opinião, de sentar à mesa, né, de saber botar minha cara mais no sol, né. Ela fala também que muitos homens não percebem seus privilégios e por isso se tornam cúmplices desse sistema injusto, né? E aí eu digo a vocês assim, que a gente vive num mundo machista, mas assim como eu tenho vários outros privilégios, os homens também têm privilégios e por eles não terem noção de como funciona tudo, eles acabam participando desse sistema injusto. Então é importante que os homens também tenham noção e abram a cabeça para as dificuldades das mulheres no mundo corporativo, né, e os abismos da ocupação de lideranças entre homens e mulheres. E aí ela fala de dar às mulheres o benefício da dúvida que os homens recebem automaticamente na relação entre sucesso e simpatia. Então os homens eles podem ter sucesso sendo simpáticos e as mulheres não necessariamente. Então que a gente dê essa oportunidade às mulheres. Então quando a gente veja alguma mulher ocupando um espaço de poder, que a gente não necessariamente pré-julgue automaticamente que essa mulher ela é uma mulher antipática, que a gente dê a chance de que seja uma mulher legal e de ouvi-la e de não sair julgando que essa mulher é uma mulher horrível, né? Então ela fala da nossa importância e de que todo mundo precisa participar para construir um mundo muito mais igualitário, que a gente precisa aceitar nossas diferenças e não ignorar e superar essas diferenças, cada um construindo um tijolinho, fazendo sua parte, e as mulheres através de certas mudanças de comportamento e falando sobre isso também com outras mulheres e com outros homens e debatendo sobre o assunto, tá? Incentivar as mulheres a almejar cargos de liderança, que cada vez mais mulheres percebam que elas podem ocupar esse cargo, que elas devem tentar ocupar esse cargo, que elas devem almejar, porque você não consegue aquilo que você não quer. Né? Então, almejem, queiram, tá? E que a gente se sinta bem legitimado nas nossas escolhas. Então, tudo bem, se você não quiser ocupar um cargo de liderança, porque você não quer, se você quiser ser dona de casa, tudo bem também, tá? Mas que a gente seja legitimado em nossas escolhas, mas caso a gente queira ser líder, que a gente seja legitimado, que a gente tenha oportunidade também, igual às oportunidades que os homens têm. Tá? E que a gente precisa de mais mulheres no poder, porque quanto mais mulheres no poder, mais chances de novas mulheres entrarem no poder teremos. E é basicamente isso. Era para ter ficado um vídeo só, mas acabou me cortando e ficaram em dois. Beijo, espero que tenham gostado. Volto com mais livros feministas em breve.